Vamos conversar a partir de agora com o professor da Universidade Federal de Sergipe, doutor em Ciências Sociais, Rodorval Ramalho. Doutor Rodorval, o que é que representa essa reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil e a presença do presidente Luiz Inácio nesse fórum? Qual a avaliação que o senhor faz desse acontecimento que ocorrerá de 29 de junho a 2 de julho? O que vai acontecer no final do mês, já pela 30ª vez, acho que é o 31º, 32º encontro, desde 1990, eles se reúnem quase que anualmente, se não me engano, se reuniram em todos os anos, desde então. Quem se reúne ali são aqueles que defendem o que há de mais equivocado em termos de projetos políticos, econômicos e sociais. Eles são aqueles que cultivam não somente a tirania, como a pobreza. São aqueles defensores de um vocabulário de ideias passadas, como já disse alguém. Então, o Foro de São Paulo é uma reunião, como nós sabemos, de dezenas de grupos de esquerda da América Latina. Foi criado em 1990, protagonizado por Fidel Castro e Lula da Silva, o atual presidente do Brasil. Isso ocorreu porque nós temos que lembrar que a queda do Muro de Berlim ocorreu em 1989. Ficou famosa uma frase dita por um dos líderes, que a articulação do Foro de São Paulo da esquerda da América Latina era para recuperar, para a esquerda recuperar o que tinha perdido no leste europeu. Desde então, várias lideranças, tanto de partidos de esquerda, como você falou, mais de uma esquerda mais moderada, de uma centro-esquerda, como também da esquerda armada e mais ainda da esquerda armada e que trafica cocaína, basicamente, que é o caso das Farc, de uma certa esquerda também que sequestra, que vive e se financia através de sequestro. Esse ajuntamento de militantes de esquerda, eles vão desde os traficantes e os sequestradores até aqueles que se dizem mais moderados, mais crentes nos modos e nos procedimentos mais democráticos. E o programa do Foro de São Paulo sempre foi construir o socialismo na América Latina. O que significa dizer o seguinte: estatização geral da economia, controle geral das instituições, controle das eleições, controle das opiniões e uma destruição paulatina de todo o nosso legado democrático, por mais frágil que seja. É esse público que vai se reunir mais uma vez em Brasília para discutir os rumos da América Latina. E olha que, desde então, nós podemos até criticar conteúdo, mas nós não podemos acusá-los de não terem sido bem-sucedidos, porque desde então eles ganharam o governo da Bolívia e nunca mais saíram, o governo do Equador, o governo da Venezuela, o governo da Colômbia, o governo do Brasil. São muito bem-sucedidos na Nicarágua, são muito bem-sucedidos na sua estratégia. Bom, doutor Rodorval, isso quer dizer que, por exemplo, o atual presidente, ele estaria sinalizando com uma espécie de dobra da aposta? É isso mesmo que ele quer? O ideal é perseguir aí o caminho de implantar uma ditadura no Brasil? Eu tenho sempre insistido aqui que o PT, o grande sonho do PT é estabelecer um Estado totalitário no Brasil. Não conseguiu nos 16 primeiros anos, nos 14 primeiros anos, voltou agora e voltou, como você citou, dobrando a aposta. Lula já disse que não tem tanto tempo assim de vida e que o que ele tem para fazer, ele tem que fazer rápido e de maneira extremamente cirúrgica. Ele agora, como nós estamos observando, está abrindo os seus objetivos explicitamente para aqueles que ainda tinham alguma ilusão de que o PT seria uma alternativa de desenvolvimento e de liberdades no Brasil. Não é possível que depois desses 6 meses de governo essa pessoa ainda pense isso. No caso do Foro de São Paulo, é muito interessante você ver como a esquerda tem essa vocação clandestina, antidemocrática e para fazer as coisas em segredo, sem transparência. Até pouco tempo atrás, do primeiro governo Lula, eles diziam que esse Foro de São Paulo não existia. Isso era uma ilusão, era uma fantasia e acusavam até o professor Olavo de Carvalho,
que foi quem trouxe à baila essa instituição, repercutindo em todos os jornais, blogs, nas redes sociais, foi Olavo, embora não tenha sido ele que descobriu, foi um advogado, não me recordo o nome dele agora, que repassou essa documentação para ele, mas ele estudou, repassou para os seus alunos, nas suas redes sociais, só que a imprensa, a velha mídia e a intelectualidade acadêmica dizia que não, que isso não existisse, era teoria da conspiração, que não existia grupo nenhum, e naquele período ali, o Foro de São Paulo já tem mais de 10 anos, o próprio Lula já tinha chegado ao governo através das estratégias que foram montadas lá no Foro. Então, dessa vez, o PT já não está negando, não existe, é impossível negar que não existe. Ele afirma a existência, afirma a sua participação e afirma a sua importância. Porque tanto o Zé Disseu, anos atrás, como o próprio Lula, anos atrás também, já abriram que aquilo ali foi uma estratégia unificada da esquerda latino-americana para ganhar as eleições e tomar o poder nos países latino-americanos. Mais do que isso, no caso especificamente do Brasil, o Brasil é o grande caixa, né? A grande caixa forte do Foro de São Paulo. Nós já vimos durante os governos Lula e Dilma a quantidade de dinheiro que foi enviado em forma de empréstimos, que nós jamais receberemos, o pagamento para construírem eles portos, como é o caso do Porto de Mariel em Cuba, hidrelétricas, estradas, várias obras de infraestrutura em torno de toda a América Latina e até na África também, e o Brasil serve para isso, além de planejar e ser um símbolo, né, no mundo, porque é a 8ª economia do mundo, é um país reconhecidamente com prestígio no mundo diplomático, por exemplo. Então, ter o Brasil sob o domínio do Foro de São Paulo sempre foi estratégico, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, porque é daqui que sai esse dinheiro. Vocês devem ter visto recentemente que a própria imprensa especulou que a Argentina, que está em processo de falência generalizada, ia receber um empréstimo do Banco dos BRICS, que é hoje dirigido por Dilma Rousseff. Mas aquilo ali foi um balão de ensaio para ver como é que era a repercussão disso. Repercutiu muito mal. O governo Lula hoje, para fazer certas coisas, não conta com o apoio do Congresso, ele tem que negociar, colocar todos os mecanismos fisiológicos para funcionar quando ele quer aprovar uma matéria. Embora eu não acredite que aqueles rios de dinheiro saiam do Brasil em direção a esses países da América Latina, do Foro de São Paulo, é muito provável que o Brasil continue criando mecanismos e formas alternativas, não somente de orientar esses governos que assumem e que paulatinamente vão se transformando em regimes ditatoriais, como também de articular, não somente dentro do Brasil, como nos BRICS e até em outros países da comunidade internacional, empréstimos que viabilizem o financiamento desses governos.